lá, pessoal. Tem um longo preâmbulo aqui que eu me sinto obrigado a fazer por os motivos que vocês vão perceber. Primeiro, saudar e agradecer a iniciativa da jornada. Um dos objetivos de eu falar aqui com vocês é mostrar a importância da história das lutas contra as prisões, especificamente relacionado ao anarquismo, mas também mais contemporaneamente ao abolicionismo penal. E, além disso, a importância do que vem ocorrendo no Chile, não só na América Latina, mas acho que no planeta, mostrando que as coisas não se dão à maneira como as previsões da ciência política, dos partidos, colocam. Quer dizer, é sempre bom lembrar que quando as manifestações no Chile estouraram, toda a opinião, chamada opinião pública, tem duas grandes entidades, autoridades metafísicas que povoam os debates, né, que é uma opinião pública, a outra é o mercado. Ele nunca tem muita forma, nunca tem muito nome e tal, mas enfim, de qualquer maneira, quando se estoura as manifestações no Chile, toda a opinião pública, não só na América Latina, mas no mundo inteiro, chamava atenção para a modernização da gestão do Estado do Chile, para o crescimento econômico chileno, né? Quer dizer, para o Chile como um modelo do que se anunciava para o continente, pelo menos para a América do Sul, em substituição ao que foi chamado anos antes de Onda Rosa. E ninguém esperava, a maneira como foi junho de 2013 aqui no Brasil, que uma simples manifestação pelo aumento das passagens de metrô pudesse deflagrar uma insurreição que dura há pelo menos 3 meses, 3, 4 meses. Então é importante a gente no Brasil estar atento, né, no sentido de animar as lutas para além do espetáculo político-institucional que a gente é forçado a acompanhar, com retroescravadeiras e tudo mais, mas também pela solidariedade, porque tudo isso demanda, acho que alguns de vocês, por estarem aqui, acompanham isso, né? Prisões brutais, mortes, estupros de agentes da polícia durante as manifestações, desaparecimentos, enfim, tudo o que a gente conhece, não só durante as ditaduras, mas sobretudo nas democracias. Então, por tudo isso eu saldo a jornada, saldo o interesse de vocês, num carnaval aí ainda que está rolando, porque de fato não me parece que no mundo hoje esteja acontecendo algo mais importante do que tem acontecido no Chile, pelo menos para a nossa perspectiva. A segunda coisa, agradecer a hospitalidade do Óculos, do Fabrício, do Antônio Carlos, do pessoal todo aqui do CCS que durante muitos anos foi minha casa, fazia muito tempo que eu não vinha aqui, por N motivos, enfim, tretas, mas que eu estou muito feliz de estar aqui, de poder retornar, de poder ser bem recebido, como estou feliz que as pessoas que aqui ficaram mantiveram esse espaço ativo, principalmente numa cidade, estava conversando agora mesmo com o Óculos, onde no começo do século a gente tinha pelo menos 4, 5 espaços anarquistas funcionando, e infelizmente hoje, que eu saiba, só tem o CCS. E o CCS está aí desde 1933, com as atividades regulares de sábado à tarde, né, para além de todas as questões, discordâncias, enfim, é algo que tem que ser saudado e respeitado. Bom, feita essa longa introdução, a minha ideia, quando o pessoal da jornada chamou para eu falar aqui, foi fazer um voo bastante panorâmico do que é a história das lutas contra as prisões, e concentrar numa questão atual, quer dizer, terminar numa pergunta, que eu acho que é uma pergunta que nós temos que nos fazer, e destacar uma experiência mais ou menos recente, que é um grupo, que também foi uma revista, chamada Os Cangaceiros, na França, nos anos 80.
E por que eu acabei selecionando isso? Espero ficar claro ao longo da exposição, mas para adiantar um pouco, porque eles colocam a luta anticarcerária num lugar que me parece pertinente nos dias de hoje, porque a luta anticarcerária lá do século XIX, iniciada pelos anarquistas e outros que eu vou falar aqui, não é a mesma da que se enfrenta hoje. Pensei nisso também porque sabia dos 2 vídeos que vocês assistiriam, especialmente o segundo, né, porque a ideia é pensar então como que fica essa luta antiprisional, anticarcerária, antipunitiva, abolicionista, num contexto de privatização não só das prisões, mas da segurança como um grande negócio econômico e político no contexto de neoliberalismo. Então, são 3 pontos que eu separei aqui, só para ajudar a organizar o acompanhamento. Primeiro, a tradição anarquista na luta contra as prisões. O segundo, lutas contra as prisões, abolicionismo penal e a delinquência como método revolucionário, ou, parafraseando o famoso Boyle do Hélio de Sica, neto do anarquista José de Sica, seja marginal, seja herói. E, por último, neoliberalismo e encarceramento em massa. Então, eu vou falar muito rapidamente. Eu sei que eu vou ser, muitas vezes, telegráfico, insuficiente, não vou aprofundar uma série de mediações que deveriam ser feitas, mas a ideia é que vocês peguem aí as referências e depois desdobrem elas, ou mesmo aqui durante a conversa vão colocando, eu vou me tentando me explicar ou tentando abrir novas conversas. Então, assim, o que poderia ser modernamente o marco zero da luta contra as prisões, não só dos anarquistas, mas assim, da luta contra as prisões de maneira geral, é a inversão que o movimento operário europeu vai fazer da acusação de criminalidade por parte da burguesia, né? Quer dizer, existem 3 grandes textos que expressam essa atitude na época, né? Um deles, bastante conhecido, né? Chamado O que é a Propriedade, do Proudhon, onde ele vai pegar toda a emergência do sistema judiciário moderno, né? E dizer, olha, o que esse aparato institucional burocrático faz contra as classes populares, na verdade, é uma inversão do que ele realmente realiza. Isso é uma maneira de ler a famosa frase do Proudhon, a propriedade é um roubo, né? E lembrando sempre que o nome completo do livro do Proudhon é O que é a Propriedade ou Sob o Princípio do Governo e do Direito. Então ele vai dizer assim, se o governo e o direito são fundados na propriedade, logo a propriedade é o que realiza a expropriação do excedente de trabalho dos despossuídos, né? Ou, como todo mundo sabe, dos proletários. Um outro texto que vai também, isso tudo eu estou falando na década de 40 do século XIX, né? 1840 especificamente, que não à toa, como mostrou o também clássico estudo do Michel Foucault, Vigiar e Punir, de 1975, é a emergência da prisão moderna. Eu acho que é bom dizer isso, é meio uma obviedade, mas o encarceramento celular, né, não é a forma de punição eterna que sempre existiu e sempre existirá. Ela é bastante historicamente localizada, ela tem a ver com a internação da força de trabalho nas fábricas, nos manicômios, nos conventos e, consequentemente, nas prisões, e ela tem a ver com o valor político que passa a circular na modernidade, que é a liberdade individual, né? Então, todas as sevícias, os suplícios, né, as diversas formas de punição que eram usadas no chamado Antigo Regime vão ceder para essa nova forma de poder disciplinar, para usar o jargão Foucaultiano, chamado encarceramento celular. Então, nessa mesma época, 1840, Europa, que está surgindo essa nova forma de punição, surgem esses textos. O primeiro eu já falei, o que é a propriedade de Proudhon. O segundo são as diversas passagens em que o Max Stirner, no Único Só Propriedade, vai questionar a universalidade da ideia de crime. Ele vai dar uma série de exemplos, ele usa
exemplos como a prostituição, exemplos como o próprio roubo, né? Quer dizer, como se estabelece uma espécie de moralidade pública dominante, onde se designa, a partir de um local de poder, quais seriam as atividades criminosas. E, por último, o texto que é tardio, é descoberto tardiamente, foi publicado meio que como um livro só, que é a questão judaica e a crítica ao direito, a crítica à filosofia do direito de Hegel, do chamado assim jovem Marx, onde ele vai dizer que, onde ele vai fazer uma análise da declaração dos direitos do homem e do cidadão, decorrente da Revolução Francesa, e vai dizer assim, olha, o cidadão geral, né, é o burguês particular, e o que se designa de crime ali é um crime contra a humanidade, né? Essas inversões que aparecem nesses textos, entendam, de maneiras muito diferentes, mas são 3 textos bastante importantes para entender a emergência da crítica ao direito moderno, né, para estabelecer nesse sentido. Eles vão aparecer nas lutas imediatas como grupos de trabalhadores que vão fazer do crime uma forma de atuação política, né? E talvez, ou pelo menos a mais conhecida dessas expressões, está num jornal furrerista, também da década de 30 e 40 do século XIX, chamado La Phalange, né? E que vai ser depois entendido como um jornal anarquista também, no qual eles vão dizer que criminosa é a burguesia e a tarefa seria, nas palavras do próprio La Phalange, organizar a unidade política das ilegalidades populares, né? Quer dizer, eles vão dizer, ó, o crime da burguesia é amplamente reconhecido pelo direito, né? O nosso não é, somos enviados às prisões, somos perseguidos pelos policiais, então cabe a nós, né, inverter essa relação e criar isso que eles chamavam de unidade política das ilegalidades populares. Isso é muito interessante, porque toda essa discussão está sendo feita no momento em que não há, digamos assim, uma concepção hegemônica de luta socialista ou luta dos trabalhadores, e não há a ideia de que existe um sujeito da história que vai realizar essa transformação, como aparece depois, mais acabadamente, na teoria marxiana ou marxista, se vocês quiserem. O que eles estão dizendo ali é que a auto-organização dos trabalhadores ela é forçosamente, inevitavelmente criminosa e que ela deve ser organizada a partir de um princípio político. Isso depois repercute em vários outros textos, em várias outras maneiras de conceber, mas talvez o que mais interessa para a gente vai repercutir especialmente na ideia de que o Bakunin vai sustentar, inclusive dentro da Internacional, de uma capacidade político-revolucionária do que se chamava de lumpen proletariado, né? Enquanto se entendia o lumpen, né? As putas, os ladrões, os escroques, os assassinos, os assaltantes, enfim, como elementos degenerados dessa sociedade, e aí nesse sentido existia toda uma sociologia à direita e à esquerda que falava a mesma coisa, né, que assumia as teses lombrosianas, assumia as teses racistas, evolucionistas, né? Sempre bom lembrar que o famoso livro A Origem da Família, a Propriedade Privada e o Estado, do Engels, foi todo baseado num antropólogo inglês chamado Morgan, que era um evolucionista racista abertamente. Então, essa ideia de que existia uma potencialidade revolucionária nos que decidiam viver fora da legalidade, ela vai ser meio que empurrada para fora do campo da luta política. Isso, se eu fosse marcar isso em algum momento, aparece de forma mais explícita no 18 Brumário do Marx, onde ele vai dizer esse exército industrial de reserva acaba servindo à reação, né, em todo o contexto da Revolução dos Povos em 1848. E ao negar essa capacidade política, emerge talvez, como eu disse, eu estou fazendo vários saltos, muito telegráficos e tal, mas talvez o grande erro, né, do que se chama amplamente de socialismo ou de esquerda, que é finalmente a separação entre prisioneiro político e prisioneiro comum.
né? Quer dizer, os perseguidos pela atuação política dentro de um sindicato, de um partido, de uma organização política, seriam entendidos pelos companheiros como passíveis de solidariedade porque estão praticando conscientemente os seus atos contra o sistema, ao passo que os simples ladrões, não à toa quase todos eles oriundos das classes populares, né, teriam que ser colocados de lado. Bom, isso dá talvez o primeiro panorama de como isso emerge dentro do nosso campo, ainda sem uma sistematização muito clara do que seria uma luta contra o direito penal, contra o direito moderno, né? É preciso dizer que essa elaboração, digamos, tomando o direito como foco, ela vai acontecer antes de tudo isso que eu falei, no final do século XVIII, por um autor que passou a ser associado ao anarquismo, embora não fosse declaradamente um anarquista, pelos textos, primeiramente do Kropotkin, depois do Oscar Wilde, e mais contemporaneamente pelo historiador George Woodcock, que é o William Godwin, que vai escrever um livro chamado Da Justiça Política, onde ele vai contestar a punição racionalmente, dizendo que ela não consegue realizar nada do que ela promete, né? Para resumir muito rapidamente o argumento do Godwin, ele vai dizer assim, olha, se pune uma pessoa por dois motivos, correção e prevenção geral. Quer dizer, e o que eu observo é que nenhuma das duas coisas acontecem, né? Quer dizer, nem o sujeito que é preso sai da sua punição de maneira que ele não volte à condição que o levou à prisão, e nem o fato de que determinadas condutas são passíveis de prisão faz com que as pessoas deixem de praticar determinadas condutas. Isso na teoria do direito é chamado genericamente de prevenção geral, que é algo que se espera da punição e que eu não preciso ficar explicando, vocês sabem que ninguém deixa de roubar, de matar e tal, porque acha que vai para a cadeia ou que... aliás, muito pelo contrário, né? Vários estudos vão mostrar que quanto mais rígida se torna essa punição, digamos, o sujeito que está disposto a cometer essa ação dobra a aposta, né? Para dar um exemplo muito rápido, né? Quer dizer, se de qualquer maneira cometendo um assalto eu vou tomar prisão perpétua ou coisa do tipo, eu vou barbarizar, vou matar, enfim, isso é bastante simples de entender. Então, a gente vai ter mais ou menos até, quer dizer, então, do final do século XIX, começo do século XX, até mais ou menos o pós-guerra, os anos 60, né, essa separação infeliz, né, num campo mais amplo aí do que se chama de esquerda, excetuando os anarquistas, que sempre entenderam todo preso como um preso político, mas também nem todos os anarquistas, alguns faziam essa diferenciação também, a gente vai ter esse grande equívoco que esquece da própria emergência dessa luta que separa preso político e preso comum. Essa não separação começa a emergir nos anos 60 e ela cria as condições para isso que vai ser conhecido agora como abolicionismo penal. Alguém podia fazer um favor para mim? Encher isso aqui de água? Comecei a falar e minha garganta secou absurdamente. Obrigado, Matheus. Por quê? Eu poderia dar vários motivos ou várias referências para como essa separação entre preso político e preso comum vai ser diluída. Mas eu escolhi alguns que eu acredito ser mais decisivos. Primeiro, no contexto das ditaduras latinas, os militantes de esquerda, no sentido muito amplo, começam a conhecer as prisões, né? E eles começam a entender que a questão prisional não é uma questão secundária, ela é uma questão central. E ela é uma forma bastante eficaz de manutenção da ordem. Então, há uma série de memórias de gente que ficou presa, Tupamaro, Varpalmares, na América Latina inteira, que eles vão dizer, os próprios militantes que vivem a experiência prisional, que saem de lá entendendo de forma diferente essa relação. Claro que talvez o episódio mais conhecido da gente aqui no Brasil tenha sido relatado no conhecido livro de um dos fundadores
do Comando Vermelho, 400 contra 1, onde essa pendenga entre prisioneiro político e prisioneiro comum vai se dar, de fato, numa separação do presídio da Ilha das Flores, no Rio de Janeiro. Mas o que interessa aqui é compreender como essa experiência de militantes que, vejam, num contexto muito diferente das lutas populares, das lutas dos trabalhadores, começam a conhecer a experiência prisional e conhecer outras pessoas dentro do contexto prisional. Uma segunda coisa que vai colaborar para essa dissolução é a emergência do que se conheceu como terrorismo na Europa, né? As Brigadas Vermelhas na Itália, o Baader-Meinhof na Alemanha, né? Os grupos separatistas tipo ETA, tipo IRA, o ETA na Espanha, o IRA no Reino Unido, onde também a questão prisional e, de uma maneira mais ampla, a questão das políticas de segurança passam a ser relidas e politizadas, inclusive como formas de continuidade das políticas nazistas dentro da democracia vitoriosa da Segunda Guerra. Então não é incomum você encontrar um panfleto ou da RAF alemã ou das Brigadas Vermelhas italianas, né, chamando os policiais, os agentes de segurança, de agentes das SS. Se vocês não quiserem ir atrás de tanta coisa, basta ver os cartazes do maio de 68 francês. Era muito comum eles colocarem o SS no escudo das tropas de choque que reprimiam as manifestações dos trabalhadores e estudantes ali. O terceiro e talvez mais importante elemento dessa dissolução vai aparecer no interior das lutas por direitos humanos, né, em termos globais, quer dizer, uma espécie de uso inesperado que uma certa militância vai fazer da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 para pressionar ditaduras como a ditadura salazarista em Portugal, a ditadura franquista na Espanha, as ditaduras latinas, né, em toda a América Latina, e a luta por direitos civis nos Estados Unidos, onde o principal elemento de emergência da importância da questão prisional vai aparecer quando os militantes do movimento negro, em especial os Black Panthers, vão viver essa experiência prisional. E aí vai demorar um pouquinho mais, eu não lembro agora se é 72 ou 73, quando você tem uma grande rebelião numa prisão chamada Ática, né? E essa questão do sistema de justiça criminal e do sistema de segurança como um todo, como uma ferramenta de segregação, manutenção da ordem, contenção da revolta e prática regular do racismo, começa a aparecer nesses discursos. E aí, assim, é muito simples vocês entenderem essa passagem, né? Talvez a pessoa que mais encarne toda essa passagem e depois vai, não à toa, se aproximar do próprio abolicionismo penal é a Angela Davis, enfim, que todo mundo conhece. E aí é nesse contexto, né, sobre essas condições das lutas, e aí eu queria fazer um parênteses muito rápido. Vocês vejam como o sistema de justiça criminal, ele não é um sistema estático, ele está a todo momento se metamorfoseando, inclusive isso é a condição da sua continuidade. E que interessa olhar para ele a partir dos elementos que o contestam como uma forma de entender como ele funciona. A grande questão é essa. Né? Metodologicamente, o que eu estou tentando fazer aqui é isso. Então é nesse contexto que vai aparecer aí sim, ali nos anos 60 e 70, o abolicionismo penal propriamente dito, né? A partir de uma junção entre uma certa radicalização de um ramo do estudo do direito penal, chamado de criminologia crítica, com uma crítica radical ao direito. É aí que aparecem os trabalhos de autores como Luc Husman, Nils Christie, Bernard de Selles, que vão ser muito diferentes entre si, né? Hoje em dia a gente fala muito claramente de um abolicionismo mais libertário, de um abolicionismo abertamente marxista, de um abolicionismo, digamos assim, mais liberal, mais afeito à ideia de que a maioria dos conflitos poderiam ser resolvidos no direito civil e que você não precisaria acionar o direito penal aí. E é daí que vai derivar, né, acho que quase tudo que a gente
acompanha hoje, né? Quer dizer, dessa junção entre a experiência militante e essa produção vai nascer clássicos já da crítica contemporânea. Por exemplo, tudo que o Minhoto estava falando aqui no vídeo, vocês vão encontrar no livro do Newsquist chamado A Indústria do Controle do Crime, que ele está mostrando ali nos anos 90. Toda a discussão sobre o superencarceramento aparece nas pesquisas sociológicas de um sociólogo francês radicado nos Estados Unidos chamado Luc Vacan. Né? Todo o sistema de controle das cidades vão aparecer nos estudos iniciais de um geógrafo estadunidense chamado Mike Davis, um ex-caminhoneiro e tal. Ou mesmo contemporaneamente, quando, de maneira muito radical, vai se comparar o sistema de segurança e as prisões à unidade econômica elementar dos estados capitalistas no mundo inteiro, invertendo provocativamente, como já havia feito o Newsquist em 1991, a ideia de que as prisões seriam os gulags do capitalismo. E por que os gulags? Porque as unidades conhecidas como campo de concentração durante o regime nazista, elas não tinham uma participação tão decisiva na economia do Estado alemão. Os gulags não, eles eram unidades de trabalho forçado do qual a União Soviética extraía o seu crescimento, o seu desenvolvimento. E aí a gente tem toda uma discussão que a gente não dá para fazer aqui, mas que é muito interessante, né, de que não existe progresso, desenvolvimento econômico sem a produção massiva de cadáveres, sem a produção massiva de depósitos humanos como as prisões. E aí talvez o trabalho contemporâneo mais interessante nesse sentido, mais extenso e que vai pegar justamente a experiência de privatização das prisões na Califórnia é o The Golden Gulag, da Ruth Gilmore, também derivada desse encontro ali entre a militância do movimento negro e a crítica abolicionista nos Estados Unidos. Bom, o que é isso, né, gente? Em que contexto que a gente está falando de tudo isso? Reparem que o abolicionismo penal e o avanço dessa discussão vai se dar no auge do que ficou conhecido como welfare state. Né? Quer dizer, quando se entendeu que era possível uma contenção das revoltas populares, ou pelo menos do anseio de revolução, sem a necessidade de um emprego muito ostensivo da repressão ou da contenção física dentro das prisões. E é nesse contexto, usando aqui, falando do último ponto da segunda parte da exposição que eu separei para vocês, que vai surgir esse grupo bastante interessante, francês, chamado os cangaceiros, um grupo muito pequeno, formado por homens e mulheres que decidiram se separar mesmo da sociedade, quer dizer, eles agiam de forma clandestina e tal. E eles vão sacar uma coisa, muito cedo, o grupo é formado em 1984, 1985, que é a virada que aconteceu no final dos anos 70, começo dos 80, nessa forma de controle social que antes era feito pelo welfare e que aí a gente vai chamar hoje em dia genericamente de neoliberalismo. Né? O que ele vai dizer? Os panfletos desse grupo, os panfletos anônimos produzidos por esse grupo, eles vão, antes de muita gente, contestar uma tese, por exemplo, defendida pelos grandes estudiosos no momento, como o próprio Luc Vacan, que eu citei aqui, o Pierre Bourdieu, que foi orientador do Vacan. Ele vai dizer assim, ó, não há uma ruptura entre o welfare e o que, por exemplo, o Vacan vai chamar de warfare ou workfare, quer dizer, de um estado de bem-estar para um estado de guerra ou para um estado penal, como se traduz aqui bastante esquisitamente no Brasil. Por quê? Essa organização vai recuperar uma série de discursos e atitudes daqueles grupos iniciais que eu falei lá no começo, como o La Falange, como a crítica dos anarquistas. Eles vão fazer uma apologia aberta à revolta, eles vão disseminar uma coisa que eles chamavam de estética do negativo, quer dizer, uma coisa quase que próxima do que a gente poderia chamar de niilismo.
e eles vão, sobretudo, e aí a grande ruptura desse grupo mais contemporâneo com os grupos lá da metade do século XIX, eles vão falar abertamente de uma recusa ao trabalho. E ao recusar o trabalho, eles vão viver do quê? De delinquência, de roubo. Eles vão roubar, eles vão habitar os motins dos banlieues, eles estão no contexto francês, né? Aí assim, eu não vou ficar aqui, eu separei alguns trechos, só para vocês terem uma ideia de qual que era a leitura deles, mas, por exemplo, eles vão tirar sarro das passeatas que a esquerda promovia na França, pedindo paz nos banlieues, e eles vão apoiar os meninos que tacavam fogo nos carros das polícias já naquele contexto. Porque é sempre bom lembrar, né, que na Europa, quem instituiu as políticas de tolerância zero, iniciadas por Rudolf Giuliani em Nova York, que eram políticas ostensivas de controle da cidade, né, que continuaram com o Rudolf Giuliani, que foi sucedido depois pelo Bloomberg. Não sei se vocês viram agora na treta do Bloomberg com o Bernie Sanders, que ele instituiu aquela coisa do como? Stop and Freeze. Que, cara, é muito engraçado, né? Isso gera um escândalo nos Estados Unidos, é tipo o que acontece com nós o tempo todo aqui no contexto latino-americano. Mas, enfim, o que é importante dizer aqui, e por isso esse grupo é interessante, é que quem instituiu as políticas de criminalização, principalmente da pobreza juvenil, né, na Europa, foi o Partido Socialista francês, na época com François Mitterrand, que assume em 1981, 82, né, e o Partido Trabalhista inglês. Isso está largamente documentado, enfim, especialmente no livro As Prisões da Miséria, do Luc Vacan, mas eles estão denunciando já nesse momento. Por quê? Para vocês terem uma ideia de quem eram os cangaceiros. E claro, né, gente, na edição francesa eles têm uma nota gigantesca explicando por que eles assumem o nome os cangaceiros. Como a gente está no Brasil, eu não preciso explicar para ninguém por que os caras assumem esse nome, né? Enfim, então, o que foram os cangaceiros, né? Um grupo reduzido, pequeno, de homens e mulheres, vivendo em comunidade, que se considerava uma associação de delinquentes e desempregados permanentes e que aproveitavam o seu tempo livre para imaginarem formas de destruir este mundo, sem, no entanto, caírem no ativismo esquerdista ou no militantismo armado, que criticavam profundamente. Eram adeptos da ação direta e do modelo decisório não hierárquico. Recusavam-se a qualificar a sua luta como antipolítica, como política, e se diziam antipolíticos. Como os próprios cangaceiros se definiam, né? Aí eu vou citar um trecho de uma das cartas um dos textos deles, de 19 de dezembro de 1985. Eles vão dizer assim: a nossa prática é de natureza muito diferente do terrorismo, então eles não se reivindicavam terroristas. As nossas ferramentas de ação são as mesmas que de qualquer proletário: a sabotagem e o vandalismo. Nós não fazemos ações simbólicas, criamos desordem, como os trabalhadores em luta geralmente sabem fazê-lo quando bloqueiam estradas, linhas de comboio, sabotam máquinas e transmissores de televisão. Bom, por que eu achei tão importante frisar a emergência desse grupo até então bastante desconhecido? Primeiro porque, só pelos dois trechos que eu li aqui, dá para ver que há uma comunicação. Eu não estou aqui dizendo que os chilenos conhecem ou conheciam essa produção, mas com muito do que é feito no Chile, né? Ou com muito do que está sendo feito hoje na França também, e que alguns grupos têm chamado de grevilha, né? Quer dizer, uma combinação entre greve e guerrilha. Mas também porque, em novembro de 1990, quando toda essa reforma penal já está mais que instaurada pelo Estado francês, eles vão fazer uma sabotagem muito sofisticada
para a construção de uma prisão nova que tinha elementos públicos e privados. E eles vão justificar que essa ação não tinha nada a ver com uma solidariedade às pessoas. Aí que tem toda uma parte que eu ia adorar ficar aqui discutindo com vocês, que é assim, é a leitura que eles faziam da esquerda na época, é maravilhosa. Assim. É tipo de bunda mole para baixo, cristão, gente que quer fazer o bem. Mas sobretudo o que eles vão dizer é assim, nós não vamos atacar esse projeto prisional. E assim, eles eram muito eficazes, eles conseguiram sumir com as plantas e a prisão não andou, ou pelo menos não andou da maneira como ela devia andar. E eles vão justificar, prometo que é a última coisa que eu vou ler, da seguinte maneira, abre aspas. Não era exagero algum afirmar que essas prisões também estavam a ser construídas para nós. Quer dizer, eles estavam indo contra as prisões, sobretudo porque eles sabiam que eles podiam habitar essa prisão em algum momento. Sabendo que a melhor defesa é o ataque, isso é maravilhoso, né? Porra, mano, viva o Luxemburgo, melhor defesa é o ataque. Sabendo que a melhor defesa é o ataque, pensávamos que se fôssemos apanhados, melhor seria por algo que valesse a pena. Quer dizer, esse trecho expressa de uma maneira bem sintética algo que vai ser, vocês vão encontrar em vários textos dele, que é assim. Por que a gente... Assim, primeiro, eles não eram grupos como o Baden-Meinhof, como as Brigadas Vermelhas, quer dizer, eles não eram grupos guerrilheiros. Eles não achavam que iam fazer a Revolução Armada, nada do tipo. Eles tinham muito, muito claro que o aparato securitário era gigantesco no pós-Segunda Guerra e que não se tratava de medir força nem ganhar hegemonia. Eles sabiam que pela condição de trabalho... E aí é muito interessante a leitura deles do neoliberalismo, que eles vão dizer, o neoliberalismo vai gerar uma nova categoria de trabalhador, que são os trabalhadores inempregáveis. E trabalhadores inempregáveis são, mais cedo ou mais tarde, empurrados para ação ilegal. De maneira que, se de um jeito ou de outro eu vou acabar sendo visto como um sujeito delinquente, melhor que eu faça de maneira deliberada. Né? Então, eles vão lançar toda uma série de práticas que, olha que louco, né? Isso aqui é anos 80, que vai ficar como a sementinha do mal lá dos Maliers. Vai ser retomado em 2005, está sendo retomado recentemente. Quem assistiu, diante de tanto sucesso do Parasita, não sei o que lá, mas quem assistiu um que não fez tanto sucesso, mas que eu recomendo, chamado Os Miseráveis, que não tem nada a ver com a obra do Victor Hugo, mostra onde isso vai chegar, porque a entrada desse grupo cangaceiro nos banlieues era via esses moleques que reagiam à presença da polícia nos seus bairros. Bom, então, encaminhando aqui para uma conclusão, que não é bem uma conclusão, primeiro, né? Existe uma tradição anarquista de combate às prisões. Essa tradição vai ser transformada nos anos 60 até chegar à sua ponta mais radical, que são esses grupos delinquentes. Por isso que eu brinquei, né? Você poderia ler, e eles são mais ou menos contemporâneos, toda a ação dos cangaceiros pelo Boyle famoso do Hélio de Sica, seja marginal, seja herói. Era disso que eles estavam falando. Era desse tipo de heroísmo que eles estavam colocando. Mas, terceiro e último ponto, e vai ser o mais curto, eu prometo, a gente chega nos anos 80 e 90 com a vitória avassaladora do neoliberalismo. De maneira que essa passagem do fim do welfare e a vitória definitiva em termos globais do modelo democrático liberal capitalista, né? Então não é só o fim do welfare state, mas é o fim, no contexto do sistema internacional, da chamada Guerra Fria, vai produzir um novo inimigo que é, primeiro anunciado no começo dos anos 70 pelo presidente Richard Nixon, mas bombado mesmo por Ronald Reagan já nos anos 80, que é a chamada Guerra às Drogas. Ela vai ser o grande catalisador desse terrorismo estatal, né? Seja, inclusive, bom,
basta lembrar que o Huey Newton, Black Panther, ele é assassinado sob acusação de ser traficante. Né? E aí, enfim, não preciso falar do Brasil, todo mundo aqui conhece qual é o papel que a guerra às drogas faz nos bairros de periferia. Então, esse, entre aspas, novo inimigo introduz uma nova dinâmica das políticas de segurança e é o que vai justificar retoricamente as políticas de superencarceramento. E eu estou falando aqui retoricamente porque, para também citar um trabalho contemporâneo sobre superencarceramento, que é a The New Jim Crow, né, que foi traduzido como a nova segregação da Michelle Alexander, ela vai mostrar em dados que o que o Nixon chamou de uma o que o Ronald Reagan chamou, junto com a primeira-dama, de epidemia de crack nos bairros negros nos Estados Unidos, era mentira. Tipo, não existia uma epidemia de crack. Foi retoricamente construído, tá lá, enfim, ela mostra bem direitinho se ficar justificando. Então, esse, aspas, novo inimigo, vai criar esse novo avatar, e aí ele vai criar uma forma muito plástica. Porque o que é produzido em torno da guerra às drogas, depois é reativado e bombado com a guerra ao terror, né? Talvez ele agora seja biologizado em torno de ameaças químicas ou virais, tipo coronavírus, né? Mas o que interessa é ter sempre um mobilizador retórico que vá dizer para cada cidadão que é preciso mais segurança, mais controle, mais empresas que produzem isso, mais vigilância, mais controle de íris biométrico e assim por diante. Ao passo que a tradição que emerge radical nos anos 60 com os presos guerrilheiros que habitaram as prisões, movimento negro, abolicionismo penal, foi capturado pela combinação entre política de segurança e direitos humanos. Que exatamente em 1994, por meio de uma agência da ONU chamada PNUD, ganha sua forma definitiva num conceito, um termo muito discutido no campo das relações internacionais, chamado segurança humana, onde humanidade e segurança vão estar diretamente ligados e onde se faz o divórcio definitivo entre a condição de humano e como um sujeito passivo de demandar direitos. Né? Então, a ideia de segurança humana substitui a ideia de direito humano. Por fim, né, e aí tem a ver com o segundo vídeo que vocês assistiram, você tem um processo que eu chamei aqui, bem de uma forma não rigorosa, tá, gente? É quase que uma imagem didática. A gente vai ter o processo de financiarização do crime. Ou seja, hoje é muito mais difícil a gente trabalhar numa chave, como fazia o La Falange, os anarquistas, ou mesmo os cangaceiros depois dos anos 80, de busca de unidade política das ilegalidades populares. Por quê? Ela já não é mais isso. Né? O crime, se vocês quiserem entender no sentido muito amplo, se tornou, se não um grande ramo, um importante ramo da economia, se tornou a própria forma da economia mundial. Ou seja, a gente vive hoje, basicamente, num capitalismo gangsterizado, né? de pequenos grupos armados que dominam setores, né? que se alocam dentro dos governos. Né? Então, pode falar para aquele seu amiguinho que fez sociologia que não existe poder paralelo. Né? A milícia não é um Estado paralelo, o tráfico não é um Estado paralelo, ela é o Estado. Ela é a forma com qual o Estado se coloca hoje. Por quê? Se você secar bastante a definição moderna de Estado, como vão mostrar vários filósofos, sociólogos, tal, de Foucault a Agamben, né, o Estado nada mais é do que um bando armado. Só que esse bando armado ele era forçado a admitir uma série de coisas. Hoje em dia, não. Ele defende única e simplesmente os interesses do grupo específico que o comanda. Né? Isso, preparem-se, vai se tornar muito pior quando esse bando armado passar a ter que defender recursos naturais, tipo água e assim por diante. Então, se de um lado, o que poderia surgir como grupos de contestação da ordem vigente,
né, as facções criminosas, PCC e tal, hoje em dia nada mais são do que empresas que exploram a mão de obra de trabalhadores, desses trabalhadores inempregáveis, né? Então, aquele moleque que trabalha na lojinha vendendo qualquer droga ilegal no varejo, ele não é um criminoso, ele é tipo um rap, ele é um trabalhador precarizado, né? Aliás, altamente precarizado, onde a vida dele fica ali em jogo. E isso é combinado com o que vocês viram aqui, eu não preciso me alongar, com a privatização das prisões. Então, a última fronteira dessa reforma neoliberal, que seria a manutenção da definição liberal clássica de Estado como monopólio legítimo do uso da força, está quebrada. Não sei se vocês viram, a última declaração do atual ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil foi de que, sim, uma paralisação de policiais é algo ilegal, mas os policiais não podem ser tratados como criminosos. Quer dizer, é crime, mas não é crime. Né? E por que não é crime? Porque a plasticidade das categorias políticas chegou ao seu ponto máximo, onde quem detém o poder de fazer valer uma decisão, e poder de fazer valer a decisão basicamente significa ter poder bélico, ter poder de arma, né? É quem vai ditar as regras. Então, o ciclo se fecha, né, entre uma criminalidade que se tornou empresarial e todo um mercado da segurança. E que, no fundo, um depende do outro. E que a imagem assim, mais didática possível vocês viram no vídeo aqui. Você põe os presos para fazer o uniforme dos seguranças privados e assim sucessivamente. Mais do que isso, né? Você põe os presos para fazer os alarmes. Quer dizer, você garante que ele vai burlar, porque se ele fez, ele vai burlar. E aí, assim, todo mundo ganha e só uma parte da população morre. Vocês sabem muito bem qual parte é essa. Então, para fechar, como eu fiquei aqui empolgado em retomar os cangaceiros, eles se colocaram uma pergunta num texto de introdução do primeiro livro da primeira revista deles, era a abertura da primeira revista deles de janeiro de 1985, e eu relendo para preparar aqui a fala para vocês, acho que essa é a pergunta que nós temos que nos colocar também. Eu vou ler esse trecho, aí eu abro para a gente conversar. Eles dizem assim, abre aspas: se associar-se a unir-se, como não reproduzir os espaços de coerção que qualquer grupo ou projeto induz sobre os seus membros? Primeiro problema, né? Quer dizer, como ser grupo sem reproduzir os processos de opressão que qualquer grupo produz? Se recusar-se a expor-se, como permanecer no anonimato da guerra social? Então, quer dizer, como crescer, como se expor e ao mesmo tempo se proteger da guerra social? Se lutar é organizar-se, como evitar crer-se o mais astucioso, como agir sem isolar-se e sem se tornar exemplo ou vanguardismo? Então, como se organizar sem se arvorar o grande gênio, né, ou a grande vanguarda, mas também sem se isolar? Se procurar cumplicidades é armar-se, e aqui armar-se não tem nenhum sentido de metáfora literal, como não fantasiar categorias sociais designadas como aliadas? Né? Quer dizer, que é um próprio problema da guerra. Me parece que essas perguntinhas que eles fizeram, e eles não responderam, obviamente, continuam sendo pertinentes para nós. Né? Como, diante desse quadro, onde se dá uma volta completa, né, do crime como potência revolucionária das classes populares para forma neoliberal de gestão da pobreza, combinando aí empresas criminosas com empresas de segurança, quebrar esse ciclo. Eu diria que o que está acontecendo no Chile é um começo de resposta. Né? Sempre lembrando que o Chile é o país da América Latina mais financiarizado, enfim, e o que eles estão fazendo ali é ter muito claro que, pelo menos por uma quantidade significativa dos grupos que estão na rua, que não se trata de estabelecer um novo ordenamento constitucional, mas sim de neutralizar ou de destituir todos os aparatos de segurança que são regularmente acionados contra a própria população. Era isso.
nem beber, nem fumar no CCS. Não, Pode? Ah, então. Ah, a Sibeli autorizou. Na verdade, a ideia é ser conseguir por isso uma diretoria. Só que se chegar no 65, votado, só avisar. Tudo bem eu fumar um cigarrinho aqui? Então, obrigado. Vou fumar só um, de levinho. Tem que ter uma Emma Goldman, né? Pra quebrar o... A Emma Goldman escreveu sobre encarceramento, sobre prisão. Usando uma epígrafe linda do Dostoiévski, que é assim: se você quiser conhecer uma sociedade, visite as suas prisões. Talvez seja por isso que a gente estuda prisão até hoje. eu queria fazer uma pergunta, foi mais uma dúvida que um colega meu soltou pra mim, e eu queria entender meio que quando... Porque se você pegar meio que pré-historicamente, Aqui, valeu. prisão era uma coisa meio do tipo, essa pessoa vai me matar, logo eu vou prender pra conseguir fugir dela. Quando que isso mudou a característica? Cara, metade do século XIX, quando a liberdade se tornou uma espécie de valor público, né? Então, quer dizer, qual que é o mito fundador do Estado moderno? A gente participa de um contrato no qual a gente abre mão da nossa liberdade em nome da segurança. Você está lá no Hobbes, no Locke, Rousseau, Maquiavel, essas porra toda. Não, Maquiavel não. Maquiavel, ele era mais esperto que esses caras aí. Ele era um lambibotas do caralho, mas era um pouquinho mais inteligente. Então, você tem uma espécie de cálculo econômico da pena, né? Porque a pena os primeiros tratados sobre penalidade moderna, tipo do Delitos e das Penas do Beccaria, eles vão tipo estabelecer proporcionalidade, né? Sei lá, tipo, você roubou, você tem que devolver. Se você matou, enfim, não vou lembrar agora que eu li isso há muito tempo, mas de repente a pena de prisão vira uma pena universal. O Foucault vai dizer, quem estuda isso, quem explica esse processo especificamente, é o Foucault no Vigiar e Punir. Ele vai dizer, é meio como mágica que isso se dá. Do nada você começa a usar só... Mas aí como que você vai explicar, entre aspas, essa mágica? Porque a liberdade se tornou um bem social, né? É interessante você ver que quando os liberais dizem, olha, a liberdade individual é o bem mais inalienável da nossa sociedade, isso está no segundo tratado sobre o governo do Locke, né? Sua primeira propriedade é seu corpo, automaticamente seu corpo se torna objeto governável da sociedade. Foucault chamaria isso de positividade do poder. Não sei se eu te respondi. Eu tenho talvez uma provocação, talvez um medo interno. A gente está indo exatamente para o buraco, né? Com esse presidente criminalizando o movimento social, artista, não que a gente estava num governo progressista anterior, mas que continuou toda essa política carcerária, como a gente sabe, né? Foi bem apresentado. Mas agora a gente tem um senhor, não vou usar nenhum adjetivo, mas um senhor que quer levar isso ao extremo. Então a gente está indo no pior dos piores casos. E aí, o que a gente faz? Muito disso aqui, muita politização. O que fazer eu não sou o Lênin, então eu não vou responder. Não, mas eu discordaria levemente da colocação, porque assim, se tem um campo onde há uma espécie de escalada, para não dizer que é a mesma coisa, há uma escalada meio indistinta, é o campo das políticas de segurança. Vamos sair daqui, vamos sair do Brasil, para não parecer que está fazendo onda e tal. A Michelle Alexander, na apresentação do The New Jim Crow, ela conta uma história muito interessante. Por isso que eu gosto, cara. É claro que existe toda uma produção acadêmica meio insonsa, né? Meio voltada para descolar... Não, mais que distanciada, insonsa mesmo. Acho que insonsa é uma boa palavra. Mas, em geral, a pesquisa, seja ela acadêmica ou não,
ela só faz sentido se ela transforma quem você é, tá? E ela dizia que ela fazia advocacy, ela era advogada, ela fazia advocacy, que é um termo meio bobinho que advogado de ONG gosta de usar, dos movimentos negros nos Estados Unidos. E que ela ficou muito emocionada com a vitória do Barack Obama. Só que na mesma noite em que ela foi para um bar com os amigos comemorar a vitória do Obama, ela sai desse bar e vê um negro ajoelhado com as mãos para o alto, sendo parado por um policial. E aquilo dá um negócio nela, assim, né? Dá um start nela, foi daí que surgiu essa pesquisa. E dentre as várias coisas que ela vai mostrar, talvez a principal que dá nome ao livro, o livro chama The New Jim Crow. Jim Crow era a lei que vigorava nos Estados Unidos, que recusava a participação política dos negros na escolha de presidente, enfim, tarará. Ela vai dizer, olha, a amplitude da política de encarceramento e a diferença entre os estados, mas no geral nos Estados Unidos, veja que louco, se você passa pela prisão, você perde o direito político, você não pode mais votar nem se candidatar. O que ela está dizendo, a política de encarceramento, continuada pelo próprio Obama, não mudou a condição dos negros que estavam durante a Jim Crow. Feita essa passagem para dizer que não é perseguido, como os cangaceiros vão mostrar isso durante o governo François Mitterrand, como vários grupos na Inglaterra vão mostrar isso durante o governo do Partido Trabalhista, Tony Blair. Mas aqui a gente vai ter uma situação um pouco parecida com que, sei lá, o Ailton Krenak vai dizer naquele livrinho dele que todo mundo leu e que realmente tem que ler porque é muito bom. Ele vai falar assim, perguntaram para ele, como que você vai fazer diante desse novo governo do Bolsonaro? A resposta dele é, eu estou preocupado com os brancos. Porque o que pode acontecer a partir de agora para eles é o que acontece para a gente desde sempre. De maneira que, especificamente para o último ponto que eu falei, que é esse recrutamento ostensivo por uma espécie de mercado do crime, isso, vou falar de São Paulo, meu mestrado eu fiz em 2006 com adolescentes cumprindo medida socioeducativa. É igualzinho. Para eles é a mesma coisa. Porque eles estão à mercê ou de uma grande empresa que torna eles refém pela dívida e tal, né? ou de serem recrutados pelas forças de segurança privadas ou oficiais. Né? Tem uma música de 2016, eu acho, é um feat do Djonga com Freud, que ele canta um verso que expressa bem isso que eu estou tentando dizer. Ele fala assim, os moleques é ser ladrão, cresce, vira polícia, nem mudou a profissão, só o que pede que vocês vistam. Quer dizer, no fundo, esse projeto de recrutamento tem a ver com uma nova categoria de cidadão que é descartável, que é inempregável. Porque, por exemplo, quando você pensa em welfare state, o que era assim, ó? Todo mundo tem que participar do sistema, todo mundo tem que participar do capitalismo. Quem não puder participar, a gente vai pagar um seguro para que ele participe, pelo menos como consumidor. Hoje se admite que não cabe todo mundo. Então, se não cabe todo mundo, a gente pode regularmente descartar alguém. Para descartar alguém, ao invés de simplesmente descartar, a gente descarta ganhando dinheiro. A gente descarta botando esse cara para ser segurança, para ser polícia, para ser agente do tráfico, para ser qualquer coisa que vai fazer com que a expectativa média de vida dele não bata os 30 anos. Então, eu não estou dizendo para você que com o Bolsonaro não está pior. Está pior. Mas, assim, o buraco é muito mais embaixo. Né? Por exemplo, o Sérgio Moro tem mobilizado regularmente, pouca gente fala isso, a Força de Segurança Nacional, principalmente nos estados onde as milícias estão organizadas com paralisações regulares de PM. Quem criou a Força de Segurança Nacional foi o Luiz Eduardo Soares, quando foi secretário especial de segurança durante o primeiro governo Lula. O boom do encarceramento em massa no Brasil se dá nos 13 anos do governo Lula. Então, quer dizer, se a gente não passar a pelo menos, sem problema, sem provocação, sem ressentimento, né? Tipo, tô cobrando e tal, não. Entende esse processo, porque, eu não sei, é óbvio que do ponto de vista retórico a coisa estaria um pouco diferente. Mas será que do ponto de vista do funcionamento regular das forças de segurança
Nós estaríamos numa situação diferente se o presidente do Brasil fosse o Haddad? Estou perguntando, não estou nem afirmando nada. Estou botando essa pergunta para você. Porque, veja, as políticas de segurança nunca foram uma pauta muito... nunca foram, sempre foram uma pauta secundária, era sobre repressão de protesto e tal, não era uma... Desculpa, eu já me alonguei, mas eu vou contar a última historinha. Eu morava em Vitória no Espírito Santo em fevereiro de 2017, quando teve uma paralisação de PMI lá. Né? Vocês têm que entender que a Grande Vitória, sei lá, deve ser metade da capital de São Paulo, só a capital, não estou nem contando, muito menor. Foram mais de 200 pessoas executadas, na sua grande maioria jovens, negros, habitantes das periferias, durante a paralisação da PM, que estava simplesmente querendo gerar terror para dizer que ela era necessária, que é a tática que eles fazem, é o que eles estão fazendo nesse momento no Ceará. Né? Enquanto todo mundo está preocupado se vai pegar coronavírus ou não, o número já está batendo 190, se eu não me engano, lá no Ceará. Aí, cara, eu não... Mas assim, não é ato de heroísmo, não é nada, cara. Eu não fico dentro de casa, eu não me submeto a toque de recolher de ninguém, nem do crime, nem do que for. Se tiver que tomar um tiro, paciência, acontece. Peguei um grupo de amigos, tal, que já... Mano, gente, vamos ficar na rua, tá? Aí, e contatei na época a DUFES, que é a Associação de Docentes da UFES. Falei, já estavam uns 3 dias, eu falei, vamos fazer uma reunião lá na DUFES, pelo menos pra gente discutir o que está acontecendo, o que a gente pode fazer e tal. Cara, era impressionante como a maioria das manifestações estavam discutindo se ia apoiar ou não a paralisação dos policiais, se estava certo ou não estava certo, até que alguém virou e falou assim, gente, é o seguinte, tem gente morrendo, tipo, a gente vai chegar nas mães dessas pessoas que estão sendo mortas, tal, parará, quer dizer, nem se cogita, entendeu? E aí foi pior ainda, a gente criou um grupo lá com umas amigas da psicologia, na ECT, enfim, e não tinha uma associação, um grupo de esquerda, um partido. Aliás, a proposta de apoiar a greve dos policiais veio do último candidato a prefeito de Vitória, do PSOL lá. Sabe muito bem como é isso aí. Não, e aí assim, a gente foi... Sabe como que a gente chegou nessas mães? Pela igreja. A igreja era o único lugar que... porque na época eu fiquei acompanhando os acontecimentos com um amigo que é repórter, o Caio Castor. Ele não conhecia, ele foi para lá cobrir. A gente ficou 12 horas na porta do ML conversando com as mães que chegavam para reconhecer o corpo. Tinha uma mulher de uma igreja pentecostal lá, recebendo as pessoas, tipo, falando, mãe, o que aconteceu? Pegaram o seu filho, pipipi, blá, blá, blá. São Pedro, que é o bairro mais pobre de Vitória, quem nos levou para conversar com as pessoas foi o padre Kelder, que é um padre progressista e tal. Então, quer dizer, no fundo, pelo menos a esquerda institucional, nesse ponto, peca por má fé ou por ignorância, porque os caras não ligam, os caras não estão nem aí, os caras não sabem, sabe? Eles acham realmente que quem rouba celular tem que ser preso. Entendeu? Quer dizer... entendeu? Celular, gente. Tomar no cu. Entendeu? Celular, uma bosta de um celular. Para um cara que provavelmente está em situação de rua. Entendeu? E aí, não, imagina. No fundo, nessas horas que você percebe que é puramente moral. É moral. E aí, assim, e essa moral que condena o crime, ela é de esquerda e de direita. É moral, entendeu? Pega a categoria violência. O que é chamado de violência na nossa sociedade e quais são a série de violências que não são reconhecidas como violência? Roubar um celular, mesmo furtar um celular, em termos sociológicos, furtar assim, na moral, na mão grande, é caracterizado dentro das estatísticas de sociologia da violência como ato violento. Assim, dados sobre a violência no Brasil. Tivemos, sei lá, 1 milhão de furtos. Logo, isso é entendido como violência, certo? O cara mandar embora um pai de família, que sabe lá como vai conseguir pagar aluguel e tal, isso não é violência. Isso é desemprego, é problema social.
vamos ver como que o mercado reage a isso. Então, tem uma questão, eu acho muito interessante os cangaceiros por causa disso. Existe uma dimensão dessa revolução, da transformação que deve ser feita nesse campo, que é uma dimensão subjetiva, que é o que a gente entende como vida. Né? Entendeu? Porque, outro exemplo que eu adoro usar, qualquer sociólogo jornalista fala, nossa, coitado dos moradores da Zona Oeste do Rio, são submetidos ao cerco das milícias. Ou qualquer desgraçado que mora num condomínio fechado em Indaiatuba, Alphaville, o que ele faz se não viver num território dominado por milicianos legalizados, que são as empresas de segurança? Está monitorado o tempo todo, tem nego armado, tem a porra toda, igual milícia. Então, o que é? Aí eu poderia levar para uma coisa que parece meio filosófica, mas não é. O que é a busca por segurança hoje? Entendeu? O que ela faz para as nossas liberdades? Em nome do que a gente aceita ser fichado, taxado, apostrofado, carimbado, né? Lembrando aqui a famosa definição do Proudhon sobre o que é ser governado. E a gente aceita de boa. Né? As empresas, a Google, o Facebook, a NSA, o que for, eles dominam todos os dados da sua vida. E isso é de boa. E tudo isso é justificado por quê? Em nome da sua segurança. E se vocês voltarem naqueles textinhos fundantes que eu falei aqui no começo, todos eles, o Marx, o Stirner e o Proudhon vão dizer, o valor que funda essa sociedade é a segurança. Então nem é uma coisa muito nova. Em nome disso a gente aceita qualquer coisa. Em nome da segurança... Imagina os caras agora com o coronavírus estabelecendo quarentena, você não vai sair de casa. Quero ver, meu amigo. Essa chuva acha que pode com os moleques. Vou usar droga na chuva de capa. Embaixo do guarda-chuva. Eu vou perguntar um negócio que eu penso, não sei. Do ponto de vista do abolicionismo penal, a criminalização de coisas que a gente acha que não são legais, como feminicídio, racismo, como que... Pois é, uma primeira resposta seria, a criminalização desses atos não impede com que eles deixem de acontecer. Então, quer dizer, ele não funciona. A segunda é, o que se vai produzir socialmente quando um sujeito deixa de ter um ato racista, ou machista, ou misógino, pelo simples fato de temer uma punição? Existe uma transformação real sobre o que são essas práticas em termos sociais? Mais do que isso, terceira coisa. Se eu tenho um ato de racismo aqui, e eu falo assim, você foi a racista, eu vou lá, te puno. O problema que diz respeito a todas as pessoas aqui foi isolado e tirado daqui, e o problema vai continuar. Então eu diria que essas três coisas fazem com que qualquer abolicionista não veja nenhuma efetiva... Não, e foi legal a pergunta, Sibeli, porque assim, não é só porque tem gente que fala assim, ah, não, você não quer punir porque é tipo um princípio. Não, não é princípio não. É porque não funciona. Porque não reproduz. Bom, eu não lembro agora, posso estar dando o dado errado, mas acho que foi o Nilo Batista que fez um levantamento, que logo que o racismo se tornou crime, quem que era preso por racismo? Porteiro, garçom. Você acha que os filhos da puta que financiam essa porra, eles vão ser presos por causa disso? Claro que não. Existe uma seletividade do sistema penal. Agora, isso faz com que também a solução penal seja a mais aceita, que é mais fácil. Se eu pego um caso de racismo que acontece nessa sala, e isso vira um problema de todo mundo, isso vai dar um trabalho do caralho, a gente vai poder sair para beber, vai ser uma desgraça. Se eu falo que foi ela, pune e acabou, todo mundo vai embora, deita a cabeça lá, na próxima reunião ele fala assim, eu reconheço meus privilégios, tá, gente? Agora eu tenho uma pergunta. Partindo disso que você falou, né? Acho que ninguém acredita que na justiça punitivista e tal. Eu tenho muitas questões em relação à justiça restaurativa, que é o que se coloca como uma possibilidade. Então, eu queria saber a sua opinião, o que você acha? Eu acho que era um grande truque de continuidade do sistema penal. Eu acho que a justiça restaurativa... Por quê? Podia dar vários exemplos, mas, por exemplo, o principal, né? A justiça restaurativa não desfaz
o grande teatro do tribunal, que é a relação entre vítima e ofensor. Qualquer um que já viveu, seja como agredido, seja como agressor, qualquer violência, sabe que isso não é uma maneira correta de isolar uma situação como essa. É uma relação. Se você não lidar com ela, né? Gente, o que é o Bolsonaro, se não a grande produção de uma vítima? Ai, eu tomei uma facada! Entendeu? A vítima é o grande jogo do algoz, cara. A vítima, ela é a antessala do algoz. Então, meu problema com a justiça restaurativa é ela não abre mão do direito penal. Ela só oferece uma forma diferente de lidar com o direito penal. Se você quiser dizer para mim, e mais, né? Na prática, ela nem desafoga o sistema. Porque as experiências de justiça restaurativa, pelo menos as que eu conheço que existem no Brasil, elas estão judicializando situações que não eram judicializadas. Então, por exemplo, uma briga na escola, que poderia ser resolvida, vira ciclo restaurativo. Gente, haja paciência. Que é isso? É hippie? Não, e fora que assim, para criança, então... Porque, cara, por exemplo, criança, todo mundo aqui foi criança, foi adolescente. Mano, você vai trocar um soco, você vai ficar... Acontece, aí você aprende a lidar com isso, a botar limite. Porque, além de tudo, o problema do sistema penal também é isso. Ele retira a autonomia das pessoas, entendeu? Por exemplo, em relação à violência contra a mulher. Eu prefiro dar curso de treinamento de autodefesa. Entendeu? Que aí se o cara vier, ela fura o cara e já era. E aí ela vai presa, né? Então, mas aí... Nesse país. É isso que eu estou falando, por exemplo. Eu faço um trabalho com mulheres trans encarceradas. E o que a gente vê é um ciclo de vulnerabilidade, porque essas pessoas têm uma expectativa de vida de 35 anos, não com emprego, não se prostituem. E aí sai, volta. E aí, se ela tiver oportunidade, o cara que ela fez programa e não pagou, ela vai descer o cacete, mas ela vai ser pega e aí? Entendeu? Não, Porque a gente não consegue ver. O exemplo foi um pouco exagerado, mas o que eu estou dizendo é assim. E ela vai sofrer estupro coletivo. Vou voltar ao que eu falei sobre como a nossa sociedade enxerga a categoria violência. Né? Uma sociedade que se funda institucionalmente na violência, se você não altera isso, né, ou se você não começa a olhar para outras formas de responder isso, porque o que o abolicionismo penal vai dizer é existem outras maneiras de lidar. Começa assim, né? Categoria crime. Crime é que o Estado diz que é crime. Né? Não à toa o Sérgio Moro falou, eu vou fundar a lei anticrime para parar de ter crimes. Não, e é muito louco, porque é ridículo, mas é interessante. Porque no fundo, todo mundo tira sarro, mas o ridículo da lei anticrime não é do Sérgio Moro. O ridículo da lei anticrime é do sistema penal. Porque o sistema penal é isso. Vou criar crimes, eu vou criar o que eu vou combater. Entendeu? Ele se retroalimenta. Então, primeiro é isso. Categoria crime não existe. Você falou que trabalha com mulheres trans. O Oscar Wilde ficou, acho que 3 anos na prisão de Reading por sodomia. Porque na época dele, dar o cu era crime. Hoje em dia, os caras acham que tem que criminalizar a homofobia. Então você vê, o sistema penal ele só ganha, é uma coisa terrível. Ele ganha de um lado e de outro. Então, primeiro, não existe a categoria crime. O que existe é situações problemáticas. Várias. Diversas. Inclusive muitas que, por não serem crimes, nós resolvemos sem recorrer ao sistema penal e nem paramos para pensar nisso. Né? Eu acho que é o Mathiesen que num texto dele usa um exemplo muito interessante. Se seu filho, eu não sei se é isso, eu vou adaptar aqui, mas a ideia é a mesma. Seu filho, tipo os caras assim, né, contando história pessoal. Seu filho é viciado em fliperama. Ele vai lá e rouba o dinheiro seu. Entendeu? O que você vai fazer? Você vai falar, filho, não, beleza. Próxima vez você pede. Não pode. Não é assim. Porque, você tem que entender, papapá. Como você tem uma relação próxima, pode ser seu filho, pode ser seu sobrinho, pode ser, às vezes, até um vizinho, dependendo do tipo de relação que você tem, você não vai simplesmente ver num único ato dele, impensado, porque ele queria jogar fliperama, um monstro. Ao passo que o sistema penal, não.
Se um moleque da mesma idade, na mesma situação, vai lá e furta um dinheiro da sua bolsa, automaticamente abre todo um discurso sobre ele, onde toda a verdade sobre aquele sujeito passa a ser vista a partir de um único ato. Então, desfazer isso é o grande aposta do abolicionismo penal. Então, aí, eu dei um exemplo muito tranquilo de um furto, mas isso vale para qualquer um, né? Por exemplo, eu não tenho, minha conivência é zero com violência contra a mulher. Mas você já viu quais são os casos, né? Vou dar o caso que eu vi no TCC, que eu fui banco. Tinha um caso de violência contra a mulher de 2 professores universitários. O cara tomou uma medida protetiva. Obrigado, doutora advogada. Ele tomou uma medida protetiva, o que ele fez? Ele ganha bem, ele saiu do bairro de Lourdes, era em Minas isso, e foi morar na Savassi. Suavão, acabou. O cara tomou uma medida protetiva com tornozeleira eletrônica na zona leste de BH, e aí ele tomava toda hora sanção porque ele passava em frente a casa da ex-companheira dele para ir trabalhar. E aí? Olha como a solução, num contexto, foi muito simples e o cara continua enredado dentro do sistema penal, basicamente, e aí quase tudo se explica assim no sistema penal hoje. Ele era pobre. No caso das trans, eu acho que elas não precisam fazer nada, né? É só existir. Então, mas assim... Nem a igreja quer, você falou da igreja. Nem a igreja. Elas até querem no primeiro momento. Não, o Padre Júlio gosta de trans, ele sempre tira foto com trans. Quem? O Padre Júlio, não é? Não, eu estou falando da igreja católica. Porque o que domina, eu também sou gente da pastoral. A igreja católica tem o seu papel lá, tal, beleza. Mas quem domina hoje os penitenciários é a igreja universal. E nem a igreja universal quer. Quer no primeiro momento. Aí depois vai querer expulsar o demônio dela. Então, quer dizer, é uma população que está à margem do preconceito, vem dos servidores, vem da população também, das facções. Ninguém quer saber disso existir. Entendeu? A primeira aí não... Então, mas é interessante, você sabe que você trabalha com essa muito mais que eu. Mas assim, eu tomaria, fosse pensar de uma perspectiva abolicionista, muito mais como ela é a manifestação desse limite de uma violência que gradativamente se aplica a outras pessoas. E aí, como que eu entendo o lugar dessa mulher trans ou desse homem trans, né? Como que eu consigo evitar que essa violência atinja? Entendeu? Sistema penal ainda tem essa coisa foda, que é assim, pensa você é uma mãe, né? Polícia vai lá, mata teu filho. Tipo, uma das mulheres que a gente entrevistou lá na paralisação do ES, ela falou exatamente isso. Vamos lá, vamos levar isso adiante. Ela falou, cara, ele era meu caçula. Ela falou isso chorando, isso tá no vídeo. Foi uma das poucas que a gente colocou no vídeo. O Caio colocou no vídeo, porque o vídeo é dele, né? Mas tava com ele lá. Falou, cara, ele era meu caçula, eu perdi o meu caçula, agora eu vou ter que cuidar do meu netinho, né? O meu maior tá preso, só me sobrou do meio aqui, eu não vou atrás disso para alguém dar um tiro no meu do meio também. Entendeu? Então, cara, não é assim. E aí tipo, vem a galera e fala, justiça, prende os polícia, tá, mano, não vai resolver. Entendeu? Não é o problema. Assim, por mim, eu quero que a polícia morra, mas assim, não vai resolver. Prender não vai resolver. Então, o resumo seria, o sistema penal cria o que ele diz que vai combater e ele se alimenta da ineficácia dele. Então, por que a justiça restaurativa é um problema? Porque ela é só mais uma das inúmeras reformas que sempre se coloca. É igual a liberdade assistida para socioeducativo. Achou-se que a ampliação e municipalização das liberdades assistidas iam diminuir as internações. Até agora não foi esse o efeito. Tá bom, a gente pode beber agora, né? Valeu, obrigado. No a las cárceles de
asesino. No más esconder los errores del sistema. No al Estado terrorista que encierra a quien le sobra y a quien lucha contra él. No queremos nadie preso y lucharemos por eso.